Luísa, eu faço parte do programa de residência pedagógica da UERJ e hoje eu vou dar continuidade com vocês a essa aula de velocidade escalar média que a Daphne já começou a conversar um pouquinho. Então vamos lá. Ela conversou com vocês a respeito dos conceitos básicos de introdução à cinemática e as unidades de medida do Sistema Internacional e as usuais. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre velocidade escalar média e rapidez média e conversão de unidade. E, se possível, alguns exercícios também. Então, vamos lá. Os objetivos dessa aula aqui são definir matematicamente a velocidade escalar média e a rapidez média e também estudar as unidades e conversão de medida do Sistema Internacional e usuais. Então, vamos lá. Agora que vocês já sabem os conceitos introdutórios a respeito da cinemática, como, por exemplo, ponto material, deslocamento, intervalo de tempo, trajetória e tudo mais, a gente já tem como definir a velocidade escalar média. Então, o que será isso, né? A velocidade escalar média é uma grandeza da física, né, que ela mede a maneira como um determinado corpo, uma partícula, né, está variando a sua posição em função do tempo. Ou seja, ela é dada pela razão entre o deslocamento escalar desse corpo e o intervalo de tempo necessário para tal. E a equação necessária para isso é essa daqui, ó. Velocidade média, Vm, é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. Onde esse S menos S0 é posição final menos posição inicial e T menos T0 é tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Então tá. E agora, a gente pode conversar um pouco também a respeito da rapidez média. O que é rapidez média, né? É um pouquinho diferente do que a gente falou agora sobre a velocidade média. A rapidez média, ela depende não mais do deslocamento escalar, mas sim de todo o espaço percorrido pelo móvel ao longo do trajeto dele. Então, a rapidez média, ela é a razão entre o espaço percorrido, né, o comprimento total da trajetória que esse móvel percorreu em um dado intervalo de tempo. É uma grandeza escalar também, né, sempre positiva e calculada através dessa equação aqui. A rapidez média, Rm, é igual ao espaço percorrido pelo móvel em um determinado intervalo de tempo. Tudo bem? Agora que a gente falou sobre esses dois conceitos, a gente pode falar sobre a velocidade e a rapidez instantânea. Essa palavrinha instantânea, ela vai ser muito importante para a gente. Então vamos lá. A velocidade e a rapidez instantânea, elas podem ser definidas, né, como a velocidade e a rapidez de um móvel em um determinado instante de tempo, né? Instante de tempo seria aquele que a gente vê no relógio, né? Aquele instante. E para isso, a gente considera um intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, aquele que a gente vê no próprio relógio. Então, por exemplo, quando a gente está lá no carro dirigindo, né? O valor que é mostrado no velocímetro do carro em um determinado instante, ou seja, na hora que eu olho para ele, ele indica o módulo da rapidez instantânea do móvel naquele exato momento. Tudo bem? E aqui, para a gente fechar esses conceitos de velocidade escalar média, né, dessa parte da cinemática que nós estamos estudando, né, vamos estudar um pouquinho sobre as conversões de unidades de medida, tanto do Sistema Internacional para as usuais, como o contrário. Então vamos lá. Para velocidade, né, a gente sabe que velocidade, vou escrever aqui pequenininho, é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vamos começar aqui do deslocamento escalar, né, que seria esse carinha aqui do nosso numerador. As unidades possíveis para ele são duas, que mais aparecem, né? É o metro, que é a unidade de medida do Sistema Internacional, e tem a usual também, que a gente usa mais no nosso dia a dia, né, que a gente vê por aí nas placas e tudo mais, que é o quilômetro. Só que muitas das vezes a gente precisa passar de uma para outra. Então aqui eu trouxe para vocês uma forma fácil de fazer essa conversão. Se a gente quiser passar de quilômetro para metro, basta a gente multiplicar por 1000. E para a gente fazer o contrário, basta a gente dividir por 1000. Bem tranquilo, beleza? E no nosso denominador aqui, nós temos o ΔT. O ΔT é o nosso intervalo de tempo, né, necessário para realizar um determinado percurso. E existem 3 unidades que mais aparecem para a gente, sendo uma única a unidade do Sistema Internacional, que é aquele sistema que todo mundo consegue se comunicar. Ele é extremamente importante para a gente aqui na física.
Então, a gente tem sempre que ficar atento ao longo dos exercícios a respeito das unidades. Então, uma unidade possível para intervalo de tempo, na verdade 3, são o segundo, a hora e o minuto, sendo o segundo a unidade do Sistema Internacional. E aí, para a gente fazer as transformações, a gente utiliza essa figurinha aqui, ó. Para a gente passar de hora para minuto, basta a gente multiplicar por 60. E de minuto para segundo, também multiplicar por 60. E se a gente quiser passar de hora para segundo direto? A gente pode multiplicar por 3.600, que é o mesmo que 60 vezes 60? Sim, claro que podemos. E o contrário também é verdade, né? Se a gente quiser passar de segundo para minuto, basta dividir por 60, e de minuto para hora também dividir por 60. E da mesma forma, se quisermos passar de segundo direto para hora, podemos dividir por 3.600. E agora que a gente já conhece as unidades de deslocamento escalar e de intervalo de tempo, a gente tem as unidades possíveis para a velocidade média. São duas as que mais aparecem para a gente. A do Sistema Internacional é o metro por segundo e a unidade usual é o quilômetro por hora. Então, para a gente fazer as transformações, nós utilizamos essa manipulação aqui, né? Se nós quisermos passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu estou indo de uma coisa grande, né, que é o quilômetro, a hora, e eu quero passar para metro por segundo. Então, basta eu dividir por 3,6. E se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora? Opa, então aí eu estou aumentando, vamos dizer assim, né? Então, eu meio que multiplico por 3,6. Tudo bem, pessoal? Então, agora nós vamos realizar dois exercícios bem tranquilos para a gente poder fixar o que a gente conversou ao longo de toda essa aula aqui sobre velocidade escalar média. Então, vamos lá. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Um maratonista percorre a distância de 45 quilômetros em 2 horas e 15 minutos. Determine a velocidade média em quilômetros por hora e em metros por segundo do atleta ao longo do percurso. Então, vamos começar anotando as informações que ele passou para a gente, né? Ele diz que o maratonista percorre uma distância de 45 quilômetros. Então, esse é o ΔS dele, né? Ele sai de um determinado ponto zero e chega até um ponto final, 45 quilômetros. Então, esse é o ΔS dele. E o tempo que ele leva para fazer isso, ele também disse, né? Ele leva 2 horas e 15 minutos. Então, o ΔT dele é igual a 2 horas e 15 minutos. Aqui a gente já consegue perceber que temos um pequeno probleminha a respeito de unidades de medida, mas nós já vamos falar sobre isso. Ele quer que a gente determine a velocidade média, o VM, né? Em quilômetros por hora e também o VM em metros por segundo. Então vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a velocidade média, né? Vamos relembrar aqui. A velocidade média ela é dada pela razão entre o deslocamento do corpo em um determinado intervalo de tempo. O deslocamento nós já temos, 45 km. Para que a gente encontre, primeiramente, uma velocidade em quilômetros por hora, eu preciso de um deslocamento em quilômetros, que nós já temos, e eu preciso de um tempo em hora. O meu tempo ele está parte em hora, parte em minuto. Então, nós precisamos, primeiramente, transformar esses 15 minutos para a hora. Para a gente passar para a hora, o que nós precisamos fazer? Dividir por 60. Se eu dividir 15 por 60, eu encontro 1 sobre 4 hora. 1/4 de hora, né? Então, se eu tenho um ΔT igual a 2 horas e 15 minutos, o meu tempo total é igual a 2 horas mais 1/4 de hora. Se eu fizer esse MMC aqui, né? Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. MMC entre 4 e 1 dá 4, né? Eu passo esse 4 para cá multiplicando com esse 2, fica 8. E somo 1, dá 9 sobre 4 hora. 9/4 de hora. Então, agora que eu tenho o meu ΔS em quilômetros e o meu ΔT em hora, eu posso substituir aqui. Vamos lá, a velocidade média, ela vai ser igual ao ΔS, 45, dividido por 9 sobre 4. E aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Basta eu repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Se eu simplificar aqui, né, por 9, eu fico com 5 vezes 4, que é igual a 20 km por hora. Muito bom. Mas ainda não acabamos. Ele quer também
a velocidade do atleta ao longo do percurso em metros por segundo. Para a gente passar de quilômetros por hora, que é o que nós temos no momento, para metro por segundo, basta fazermos o quê? Dividir por 3,6. E se eu fizer essa conta, eu encontro uma velocidade média, né? 20 dividido por 3,6. Isso daqui vai dar aproximadamente 5,5 metros por segundo. Ok, pessoal? Então foi isso. Espero que tenham gostado e tirem bastante proveito dessa aula. Um abraço e até a próxima.